Vamos então seguindo com a bagaça, certo? O que acontece? Esses secrets estão criados aí, então, que eu tô vendo aqui eles, quero remover, já sei da história triste, RM nesses caras. No Jefferson, olha só, tomei o erro aqui porque tem container rodando usando esse cara, certo? Então, Docker Service RM Nginx e Nginx 2, Nginx 2, falou para os dois carinhas, agora eu posso fazer o RM tranquilamente no Jefferson, e a mesma coisa no Jefferson Arquivo. Já não tenho mais esses services. Service não. Secrets, cadê ele? Aqui. Já não tenho mais. Foram para o vinagre, certo? Simples assim, Docker Service LS e Docker Secret LS. Beleza? Docker Secret LS, mais uma vez, lembrando que é para que você possa ver detalhes sobre o nosso querido, idolatrado Secret, Create, Inspect, LS e RM. Foi os carinhas que nós vimos até agora. Agora nós vamos entrar numa parte que é sensacional. A gente vai continuar ainda com o Secret. Vai ter exemplo com o Secret, se pá ainda, hein? Ó, o que acontece? Agora nós vamos vir na melhor parte aí de quando nós estamos falando de Docker em produção, de Docker de verdade, de Docker no mundo real. Que é o quê? A criação de Docker Composes, a criação de arquivos para deployar a sua aplicação e todos os outros componentes que são necessários para que a sua aplicação funcione. Lembre-se o seguinte, quando nós estávamos lá criando os nossos Docker Files, tudo bonitinho, nós estávamos falando sobre como criar o nosso container, ok? As informações que estariam somente no nosso container. Agora não. Perdão, agora não, agora a história é diferente. Com o Compose, eu não quero mais falar do container, eu quero falar do container para frente. Como assim? Quando eu estou falando de Docker Compose, eu estou falando de colocar, codificar, né? Ou falar para o Docker como que eu quero que a minha aplicação suba, por exemplo. Se eu tenho uma aplicação web que tem o nosso banco de dados lá, por exemplo, Simplona, o que acontece? Eu vou ter um Compose File e eu posso, nesse Compose File, por exemplo, falar para ele, sei lá, deployar esse serviço, todos esses serviços, e depois eu consigo manusear cada um desses serviços de forma independente. Como assim? Eu deployei a minha aplicação web, meu banco, certo? No mesmo arquivo lá, eu falei, ó, qual que vai ser a porta que vai bindar, quais são as variáveis, se tem limitação de hardware, falei se está usando o secret, qual que é o network que tem que subir, tudo, qual que é a imagem que tem que usar, todos os detalhes, tudo certinho, tudo bonitinho, ok? Tá lá no meu Compose. Fiz o deploy disso, fiz o deploy dessa stack, ou seja, ele vai criar tudo que eu pedi lá dentro, os volumes, ciclo, tudo que for necessário ele vai criar, ok? Inclusive esses dois serviços, do web e do banco de dados. Aí tá rolando lá, já tá em execução há algum tempo e eu preciso escalar, por exemplo, a minha aplicação web. Eu consigo. Vou lá do Docker Service Scale da vida, ou então eu modifico, que é o melhor, né? Modificar sempre no Compose File para que você tenha tudo versionadinho, bonitinho, a quantidade de réplicas que eu quero para cada serviço. Eu não fico engessado, certo? Então pensem que o Compose File nada mais é do que uma forma de você passar para um arquivo como que você deseja que suas imagens, que seu stack de aplicação, que o seu ambiente de aplicação seja deployado, ok? Então, pensem sempre nisso. Aí, Jefferson, eu sempre tenho que criar um stack com todas as peças ou eu posso criar um compose para cada peça do meu ambiente? Então, por exemplo, um compose para a minha aplicação web e um outro compose para o meu banco. Claro, posso, tranquilamente, mas evidente que eu também posso criar tudo ele no mesmo arquivo, certo? Para começar a bagaça, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos lá, mkdir espaço composes, criar um diretóriozinho chamado composes, acessem esse composes, ok? Vou dar um mkdir 1 aqui para que nós façamos só para separar, né? Caso a gente crie mais composes para ficar aí tudo certinho, e aí eu vou lá colocar o nomezinho dele, Docker Compose. Lembrando que quando eu estou brincando com o meu queridinho idolatrado Swarm, eu estou utilizando arquivos YAML, ok? Aí tem toda a sintaxe. A galera fala, ai meu Deus, Jefferson, YAML é muito ruim, porque puta sintaxe maldita. Não, não é. Se, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, estou escrevendo um arquivo aqui, sei lá, frutas, certo? Em YAML, aqui ó, frutas. 2 pontos. Aí eu começo a definir o que é frutas. Sempre coloquem 2 espaços aqui. Por quê? É para eu saber que faz parte dessa categoria. Banana,
batata, e eu ainda poderia colocar em lista, assim, ó, batata, certo? Mas, enfim, vou colocar assim, dessa maneira mesmo. Batata é fruta, né? Tô sabendo bem. Morango, manga, manja, colocando aqui. Depois eu venho aqui e colocaria cervejas, 2 pontos. Aí eu venho aqui e coloco IPA, APA, manja, vou colocando Pilsen, Lager e por aí vai. Manja, dessa maneira, sempre em 2 passos. Daí aqui na IPA tem uma subcategoria de IPA, certo? Esse VI aqui da AWS do Ubuntu já vem com esse autoindente que é nojento. Mas enfim, tem aqui IPA. Daí quais são os tipos de IPA que eu tenho? Eu tenho a IPA New England IPA, eu tenho, o que mais que eu tenho? Tenho a Session IPA, o que mais que eu tenho? Tenho a Double IPA, certo? E por aí vai. Então, estou colocando, então perceba, sempre 2 espaços. Sempre assim, certo? Dessa maneirinha bonitinha de ai meu Deus. Beleza? Então, isso aqui é EML, certo? Da mesma forma que da banana, por exemplo, se tem mais tipos da banana, eu vim aqui na banana, por exemplo, e colocaria aqui, colocaria aqui, sei lá, banana ouro, prata e por aí vai. Beleza? Simples assim. O pessoal reclamar de EML tá ruim, viu? Puta, mano, EML é muita vida, é muito bom mesmo, certo? Bem, deixa eu remover aqui toda essa bagaça para que nós possamos criar o nosso primeiro idolatrado Docker Compose. Lembrando que os exemplos que nós vamos fazer aqui são todos divertidinhos, gostosinhos, de ai meu Deus, certo? Vou colocar aqui o primeiro arquivinho. O que acontece com esse cara? Ele está usando a versão 3. Quer ver? Ó, vamos lá no site do nosso Compose Version Releases. Vamos ver qual que é a última versão aí que tá em execução. Deixa eu compartilhar, mudar aqui também a tela com vocês, para que vocês vejam aqui o do navegador. Olha só, tá vendo aqui ó, as versões do Compose File Version Reference? Todo mundo tá enxergando aqui o navegador, certo? Tá enxergando o navegador, todo mundo? Ó, tá vendo as versões? Isso é muito importante. Da 3 para as anteriores, teve muita diferença. Então, por exemplo, aqui na 3 que começou a integração com os services, né? Ou seja, de você poder fazer isso que a gente vai fazer agora. De você conseguir deployar arquivos Compose dentro do stack do Docker Stack, né? Olha só o tanto de versão, já está no 3.7, mas perceba, para você usar o 3.7, tem que estar no Docker 18.6 para cima. Então, só percebam isso, beleza? Porque o que acontece aqui? Você tem que ver o que muda de um para o outro. Até aqui os exemplos de estrutura. Tá vendo? Ó, isso daqui até a gente vai fazer esse exemplo aqui também que ele está mostrando. Ó. Certo? Enfim, tá vendo? Ó, tem um monte aqui, um monte de opções. Ele vai mostrando tudo que é argumento que você pode usar lá dentro. Tá aí o nosso queridinho, bonitinho. Agora, se você quer ver mais um pouquinho sobre as versões, tá aqui, ó, versão 3, né? A mais recomendada, daí você pode vir aqui ver os updates, o que mudou, tá vendo na versão 3? Volume Driver, entrou uma porrada de coisas legais, 3.3, tá vendo? Vai falando o que entrou em cada uma dessas versões, então para você às vezes pode ser interessante, né? Ó, tem init agora na 3.7, vamos ver aqui, ó, rollback config, olha só que legal. Outra opção nova. Então, tudo isso é interessante de conhecer e entender o que muda de um para o outro. Vamos aqui usar, no nosso caso aqui, vamos usar o último, então o 3.7, né? Já que a gente está usando o Docker mais recente também, vamos usar a última versão aqui do nosso Compose 3.7, certo? O que acontece? Depois eu explico esse cara. Copiem aí. Não esqueçam aí de fazer a sintaxe correta aí, de utilizar os espaços corretamente para não ter nenhum problema com sintaxe do YAML, né, sei lá, né, cuidado aí, vai lá, o pessoal falando assim, ó, manda no chat, não, pega a sintaxe, não adianta só, tipo, sei lá, no copy-paste que você acaba não pegando a sintaxe, vai chegar uma hora que isso aqui vai ser natural para vocês, certo? Então, façam dessa maneirinha, copiem, vai.
Já era isso, Sionis, todo mundo fez, tudo tranquilo? Olha só, vamos lá falando um pouquinho sobre esse cara, né? O que está acontecendo? Primeira coisa, a versão que nós estamos falando, que nem nós falamos, que nem nós falamos, não, que nem nós mostramos agora poucas versões lá na página, né, no Docker Compose Files, lá que você pode conferir quais são as versões, tudo certinho. Então nós estamos usando a 3.7, a última. Services, né? Que nós estamos falando o quê? A definição dos nossos serviços. Quais são os serviços que eu quero criar? Perceba, quais são? Web. Se você olhar aqui, ó, descendo esse carinha, você vai ver que só tem ele na mesma indentação aqui, não tem outro, certo? Tem ele na mesma indentação. Então, só temos falando de um service só, né? Que é o web, que corresponde a toda essa configuração aqui, certo? Depois, vamos começar a falar do serviço propriamente dito. O que é aqui? Image, Nginx, o que eu estou falando, qualquer imagem que eu quero utilizar, no caso aqui do Nginx. Aí vamos falar um pouquinho sobre o deploy, né? Aí temos lá o quê? Réplicas. Réplicas 5, ou seja, eu quero 5 réplicas desse cara, eu quero 5 containers em execução, beleza? Depois, mais uma categoria de resources, onde nós vamos configurar quais são os limites. Eu quero o limite do quê? De CPU e de memória, ok? Limites. CPU 0.1 é aquela história, né? 10% de um core e 50 megas de memória para cada um desses carinhas, para cada um dos containers que subir aqui. Restart policy. Quando que esse cara vai restartar? Em qual condição esse cara vai restartar? Sempre em caso de falha. Teve alguma falha, ele vai lá e restarta esse cara automaticamente, ok? Olha só, diferente do Dockerfile, aqui nós falamos de porta e falamos da porta do nó, né? Do cluster que eu quero bindar com esse serviço. Então, todo mundo que bater na porta 8080, ok? Vai ser redirecionado para a porta 80 do nosso container. 8080 para a porta 80, ok? Eu quero que esse cara seja deployado numa rede chamada web server, ou seja, ele vai colocar numa rede web server. O nome dessa rede é web server. Aqui eu estou falando informações do meu container, né? Do meu serviço web. Só o que acontece? Aqui embaixo, como eu especifiquei a rede aqui que eu quero utilizar, eu tenho que passar aqui para que ele crie essa rede. Então, networks, né? 2 pontos, o nome das redes. Então, aqui no caso, web server, ok? Então, ele vai criar essa redezinha web server aqui para suportar o nosso serviço, beleza? Feito isso, o que eu preciso fazer? Qual que é a minha próxima tarefa da bagaça? Salvar e sair do arquivo, certo? E aí eu já é possível, né, fazer o deploy desse nosso service, ok? Simples assim, não teve nada de outro mundo. E como que eu faço o deploy desse service, no caso dessa stack, né, que só tem um service, mas como que é Docker Stack, ok? Docker Stack é o comandinho supimpa de bom, ele é utilizado para deployar esses nossos Docker Composes, ok? Simples assim. Então imagine que o Docker Stack ele vai deployar o nosso stack, que nesse caso tem um serviço e 5 containers, 5 réplicas, ok? Olha as opções que nós temos: deploy ls psrm service, vamos ver todas elas, como sempre, evidente. Quero fazer o deploy, o que acontece? Docker Stack deploy. Eu preciso passar que eu vou fazer o deploy de um compose file, por isso do "-c". Aí eu passo o nome do meu arquivo, do meu compose file, e por fim o nome da minha stack. Eu vou colocar o nome da minha stack de Gyropops, ok? Gyropops, vou dar um enter na bagaça. Perceba, criando o network, criando o service. Primeiro ele criou o network, evidente, depois ele foi lá e criou o service. Venho aqui, ó, vou dar um Docker network LS da vida. Olha só, cadê? Ele criou o nosso Gyropops, criou o nosso Gyropops, aqui, ó, Gyropops Web Server, né, que é o nome do nosso... É isso mesmo? Deixa eu ver aqui como que era o nome do nosso carinha, Web Server, a rede Web Server, certo? Cadê o Web Server? É o Gyropops. Por que o Gyropops? É o nome do meu stack, underline o nome da minha rede, ok? Então, Gyropops, underline Web Server. Certo? Tá aí criadinha, bonitinha de ai meu Deus. Beleza? Quando ele criou aqui, ó, ele até mostra, ó, criando o network fulano de tal, criando o service fulano de tal. Então tá aí criada a nossa rede. Eu posso até vir aqui dar um Docker Network inspect o nome dela, Gyropops Web Server, e ele vai mostrar as informações dessa rede. Está me falando os containers, tá vendo? Ó, que fazem parte dessa rede. Tá falando do load balancer aí, quem que é o endpoint, né, desses carinhas bonitinhos de ai meu Deus. Tá vendo? Os 3 peers.
Tudo certinho, tudo bonitinho, em ritmo de festa que balança o coração. Agora, o que nós precisamos ver? Se ele criou realmente o serviço. Então, Docker Service LS. Está criado lá o Gyropops, tudo bonitinho. Da mesma forma, eu posso vir aqui dar um inspect nesse cara para ver as informações dele, os números de réplicas está tudo certinho. Olha só, a porta que está publicada é 8080. Tá vendo? Tudo bonitinho. Tá falando aqui, ó, que tem... vamos procurar aqui, ó, a rede, né? Tá falando qual que é a rede, networks. Não, cadê a rede? Aqui, ó, Virtual IPs, né? Tudo certinho. As portas, o Network ID, né? Daí você precisa pegar lá para saber qual que é a rede, né? Através do Network ID. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver se tem mais. Os resources que nós configuramos, memória e a quantidade lá de nano-CPUs, né, que é 0,10%, né, 10% aí de um core. Enfim, todas as informações aí do nosso service. Mas eu também tenho o quê? O stack, que é o comando que nós estamos conhecendo agora. Então, o Docker Stack LS me trouxe o Gyropops, falando que esse Gyropops tem um serviço e quem é o orquestrador? É o Swarm, ok? Eu posso vir aqui ao Docker Stack PS e o nome do carinha, Gyropops. Porque ele vai me trazer aonde estão rodando essas minhas instâncias, tá vendo? Tá rodando a Gyropops 1, 2, 3 até o 5. E aonde eles estão? Ó, tá no Elliott 1 e os outros estão nessas maquinetas aqui, tá vendo? Que é o Elliott 2 e o 3, só que tá com esses nomes escrotos da AWS, beleza? Todo mundo tá vendo aí bonitinho? Então, tá aí deployado o nosso stack, né? Perceba que não teve nada de outro mundo. Docker Stack Service, também é outro carinha bonitinho de ai meu Deus, o nome, eu falei Gyropops, escrevi em Nginx. Gyropops, nome do meu querido idolatrado, opa, o que eu fiz aqui? Esqueci do S, Gyropops, dou um enter na bagaça, ele me traz quais são os serviços aí que estão debaixo desse stack. Então tem o ID, tem o nome do serviço, qual que é o modo dele? Replicado global, a gente já vai fazer uma brincadeira com esse cara, réplica 5 e a imagem de Nginx Latest, beleza? Simples assim, fácil, rápido e prático. Quero remover esse stack, Docker Stack RM Gyropops, enter, removeu. Service e removeu a rede, certo? Todo mundo aí conseguiu? Simples assim, não? Docker Stack RM Gyropops. Ainda não conseguiram porque não começaram a fazer, né? Vou dar um tempo para vocês fazerem já já. Docker Stack LS, não tem mais nenhum lá. Se eu vier aqui Docker Service LS, também não está mais o serviço. Se eu vier aqui Docker Network... Deixa eu limpar a tela aqui para enxergar. Network LS, não tem mais lá o web server criado. Beleza? Simples, rápido e fácil. Mais uma vez, nada de outro mundo. O que vocês vão fazer agora? Vão lá meter bronca, vão deployar esse cara. Ó, vou até fazer aqui ó, um cat no Docker Compose, para que vocês possam ver, né, o Docker Compose. Deixa eu só dar um... Aí. Deixa eu arrumar aqui o tamanho da tela, só um segundo. Aí, tá tudo aí, ó. O histórico e o Docker Compose, caso vocês tenham alguma dúvida aí de sintaxe e tudo mais. Levantando a mão todo mundo, só baixa quando terminar de fazer o deploy, de verificar aí, de brincar com o comandinho do Docker Stack, de brincar, ver se criou a network, se criou o service, fazer inspect, ver lá se os containers estão bonitinhos. Faz um cur aí para ver se realmente está respondendo na 8080, enfim, brinquem. Vamos lá, todo mundo fazendo essa bagaça, turma. Em ritmo de festa com o coração. 2 minutinhos é o suficiente, vai.